E o Abel Braga, diretor técnico do Inter, abriu o jogo, foi sincero e disse que o Inter já recebeu propostas por vários jogadores e até confirmou uma história que a gente já sabia, de que o River está atrás do Borré. Bruno Flores, um abraço. Um abraço, Jeremias. Mais do que isso, o Abel, ele participou como comentarista do jogo entre Portugal e Uzbequistão na transmissão da Rádio Gaúcha. E no intervalo do jogo, perguntado sobre temas do Internacional, ele disse que o Borré, ele recebeu não só um contato, uma busca, mas uma proposta oficial do River. E o Abel, nessa participação, disse que a proposta do River não agradou em termos de valores. A frase do Abel sobre isso é o seguinte, Jeremias, abre aspas, chegam sempre propostas, toda semana, chegou sobre o Borré, não houve acordo, foi do River, todo mundo sabe disso. E aí ele diz, tem interesse? Vem, oferece mais. Se o jogador quer, o negócio vai andar. Se o jogador não quiser, não adianta nem se oferecer mais dinheiro. E nessa mesma resposta, o Abel disse que quase todos os dias o Inter recebe uma oferta, tá? Até por jogadores da base, né? Essa semana agora, nas palavras dele, teve uma oferta. E aí o Abel faz questão de dizer assim que é preciso ter um acordo entre várias frentes, né? Entre os clubes, entre o atleta, com o empresário, né? E ele faz questão de dizer o seguinte, abre aspas, o Inter não está nadando em dinheiro, não vamos soltar nossos atletas assim, tem que ter uma valorização. Ou seja, essa frase de que o Inter não está nadando em dinheiro diz, quer negociar, mas precisa receber uma compensação, e isso casa muito com as informações que a gente tem sobre o Borré, Bruno. E o que é uma dificuldade para o Inter, né? Não nadar em dinheiro, mas não ter uma condição financeira minimamente adequada, né? O Inter tem dito isso. Por quê? Se o Inter não está nadando em dinheiro e precisa de uma compensação para liberar qualquer jogador, o mercado sabe que o Inter não está nadando em dinheiro e precisa da grana. E isso joga contra o Internacional também no mercado. Essa oferta sobre um garoto da base é sobre o Raikkonen, né? Ele tem propostas para sair do país. As pessoas que trabalham com ele dizem que existe chance do negócio acontecer, mas não está nada acertado ainda. Até como o Abel disse, né? Precisa ter uma série de acordos. E me parece muito claro na manifestação do Abel que o Inter quer vender bem o Raikkonen, se vender, para não ser um cara que passou pela base, vai estourar de repente em outro clube e aí vai ficar manchado como um jogador que não jogou, sendo da base do Inter, não rendeu no clube gaúcho antes de ser vendido. A gente está falando de grana, da situação financeira, e eu me lembro da DBI Contabilidade, tá te esperando, hein? Para simplificar o teu presente e impulsionar o teu futuro. Tem a jornada DBI, 2 meses em que a DBI olha para a tua empresa e depois te entrega uma solução personalizada. A DBI também pode te ajudar a tu abrir a tua empresa. Não tem a tua empresa, mas quer ser dono do teu negócio? Chama a DBI. Quer criar um site para a tua empresa, para ela estar mais presente no digital? A DBI também vai te ajudar. A DBI tem mais de 20 anos de experiência, não é um escritório de contabilidade qualquer, e atende empresas espalhadas em 15 estados brasileiros. Então não perde mais tempo e chama a DBI. DBI Contabilidade. Bom, nessa mesma manifestação do Abel na Rádio Gaúcha, ele falou sobre contratações, Bruno Flores. E ele disse assim, o departamento responsável nos deu possibilidades de conseguir, se a gente conseguir o Borré, hoje mesmo eu vi o material e fiquei bem satisfeito. Ou seja, o Abel está falando publicamente que recebeu proposta pelo Borré e que já tem uma lista de alternativas para quando o Borré deixar o Beira-Rio. Ou seja, sincero ele está sendo, Bruno. Ele chega a dizer, né, vamos ver se a coisa acontece. Me parece que essa declaração do Abel é muito um raio-x da realidade que a gente ouvia sempre nos bastidores. Isso não tinha sido trazido a público ainda, né? No sentido de, olha, tem proposta toda hora chegando, a gente já tá olhando o substituto. Assim, tá na porta acontecer a venda do Borré, mesmo que a proposta do River até então não tenha sido aceita. Essa reunião, ela aconteceu hoje 8 horas da manhã, Jeremias, no CT do Inter. 8 horas da manhã houve uma reunião antes do treino com o Departamento de Análise de Desempenho do Internacional, né, o CAPA, o Centro de Análise e Prospecção de Atleta, com a Comissão Técnica, com o Paulo Pesolano, com o Abel Braga, com o Fabinho, todo mundo reunido para analisar essas alternativas
E é uma reunião que o Inter tem feito periodicamente para olhar o mercado, né? Mas por enquanto tem que acontecer uma saída para acontecer uma nova chegada. Ó, deixa eu te dar um outro recado, que é o recado da KTO. E a KTO tem um recado muito especial, tá? A KTO tem uma carta rara no Trunfo KTO. Além das cartas diárias, existem cartas especiais que podem valer até R$10.000. Algumas cartas são raras e estão circulando na KTO, pode te liberar esses prêmios de até R$10.000. Pode existir uma carta especial esperando por ti. Então, entra na KTO e confere, tá, a carta do Trunfo KTO que está te esperando hoje. KTO é proibido para menores de 18 anos, é para tu jogar com responsabilidade. Nessa mesma entrevista, o Abel falou que o Inter procura de 2 a 3, quem sabe até 4 reforços. E ele falou, com muita calma, porque a situação não é simples. Mas a gente tem, pela primeira vez, alguém de dentro do Inter falando que o clube pode contratar até 4 jogadores, Bruno Flores. E a gente já tem nessa conta aí o Maripan, né? O Maripan já foi admitido publicamente como um reforço pelo Fabinho Soldado, numa entrevista à Rádio Bandeirantes nos últimos dias. Então a gente está falando do Maripan, mais 2 ou 3 jogadores e até 4 no melhor cenário, se o Inter conseguir dentro da janela. Lembrando, a gente está falando aqui de possibilidades de reposição a partir de agora, contando com saídas de jogadores. A gente pode falar do Borré, que se sair, gera uma dessas reposições, então é uma contratação. Tem ainda a situação do Rocher, que pode sair, então o segundo jogador pode ser um goleiro, e aí 3 ou 4 depende também de outra posição, que eventualmente o Inter acabar negociando. Tem o Bernabé, tem o Carboneiro, que são bolas da vez aí para serem negociados, e quem sabe, né, pode ainda a questão do zagueiro, mesmo que o Maripan tenha vindo, o Juninho e o Cleiton Sampaio são jogadores que o Inter acredita que podem sair, e se saírem, o Inter pode contratar a reposição também. E um jogador que o Inter pode contratar, na verdade, buscar de novo, é o William, lateral direito do Cruzeiro? Tem 2 informações aí, Jeremias. A primeira, o Inter gostaria de ter o William no elenco. Por quê? Se o Inter contratasse o William, o Inter agregaria um lateral direito no elenco e empurraria o Bruno Gomes para jogar de novo como volante. Porque o Inter está olhando a situação de um segundo volante. Essa seria basicamente a quarta, o 3 ou 4, o quarto seria o segundo volante. Não é bem a prioridade, mas é uma possibilidade. E se contratasse um lateral direito como o William, um cara identificado com o clube, que joga ali como o Pesolano gosta, já trabalhou com o treinador, o Bruno Gomes poderia ser esse segundo volante e não necessariamente ser uma contratação a ser buscada no mercado. Só que tem um ponto aí, Jeremias. O contrato do William termina no fim do ano, e eu conversei hoje com uma pessoa muito importante da direção do Cruzeiro que me disse: o Cruzeiro não libera ele antes do fim do contrato. O Inter não procurou o Cruzeiro, não está conversando com o Cruzeiro, mas mesmo assim, se procurar, vai ouvir que o Cruzeiro não libera ele agora na metade do ano. Só libera depois de dezembro. O William já foi especulado de volta ao Inter algumas vezes, né, e acabou nunca acontecendo. Foi especulado recentemente, inclusive, no Grêmio, né? Vamos ver o que vai acontecer com o William. Bruno Flores, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, Jeremias.